TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe nesta tarde e sempre. É uma grande alegria poder voltar a estar convosco, apesar do nervosismo inicial, mas já vai passar. Então, nós trazemos para a nossa reflexão conjunta a rotina dos espíritos. Mas aqui está tão pequeno para mim. Peço desculpa. Ok, obrigada. Melhor, está melhor. Obrigada. Então é isso, a rotina dos espíritos. E vejamos para começar quem trazemos Jesus. O que é que ele disse? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O João registrou isto no capítulo 3, versículo 17. Obrigada. E é isso. Se Deus trabalha, o que fará nós? O homem foi criado por Deus para a atividade. Porque a atividade é a essência do espírito. E o corpo sente necessidade de atividade. E depois, também precisamos saber que o trabalho compreende a lei do progresso. É sim, na atividade constante, diária, numa rotina, que o espírito desenvolve a sua inteligência e aprende a amar. Porque sempre nós trabalhamos, de um modo geral, em contacto com os outros. E é essa relação que nos ensina essa lei maravilhosa e única, que resume todas elas, que é a lei do amor. Então, sabendo isso, nós vamos iniciar. E a rotina dos espíritos, aquela que nós vamos então fazer uma leve referência, é que se passa na cidade do nosso lar, que é a qual que nós temos notícia, não é? Através de André Luís. E é uma rotina imparável. A um nível inimaginário para nós. O quanto se trabalha, o quanto se sabe, o quanto se ama para poder assumir determinadas áreas de rotina na cidade do nosso lado. Então, nós vamos começar pela cidade do nosso lado. E a imagem que nós temos aqui é justamente o centro do grande labor e de grandes responsabilidades. Temos o edifício ao centro com uma abóbada que corresponde à governadoria, que é onde se concentra o governador. E à volta da governadoria existem os ministérios, que são 6. 6 ministérios onde trabalham em cada um dos ministérios 12 ministros. E nós vamos ver aqui a planta da cidade que nos ajuda a compreender melhor. Esta é a planta, é a forma que a cidade adquire com forma de estrela. E vamos primeiro aqui mais. Temos os ministérios da regeneração, que é este ao centro. Será que não atende? Portanto, o Ministério da Regeneração é o embaixo. Ele tem a forma de um triângulo. Ao lado direito, encontramos o Ministério do Auxílio. Ao lado esquerdo da Regeneração, temos o da Comunicação. Acima desse,
temos o do esclarecimento. Depois, mais acima ao direito, temos o da elevação. E no pico mesmo, temos o mais importante realmente, que é a união divina. E todos eles têm 12 ministros em cada ministério. Ao todo, são 72 ministros que trabalham na cidade do nosso lado. Cada ministério tem a sua especialidade de trabalho, de atuação, e aí se desenvolve não só o trabalho em si, mas a regeneração de todos esses espíritos. Os que trabalham já com determinado conhecimento e dedicação, esses já têm em si um maior conhecimento do facto que os outros. E esses vão ajudar os menos esclarecidos, e também daí saem de cada ministério, principalmente do Ministério do Auxílio, da Comunicação e do Esclarecimento, saem equipas de trabalho em auxílio aos que se encontram nas zonas inferiores do umbral, mesmo lá, em sofrimentos horríveis. Vamos ver algumas, talvez, alusões somente. E também se dirigem à crosta, porque nós somos muito, mas muito mesmo auxiliados pelos espíritos que descem até nós, sob variedíssimos aspectos. Não é só para nos ajudarem nos problemas, para nos darem aquela coragem e até ajudar também a solucionar, não é? Mas eles também vão aos hospitais, ajudar aqueles doentes, inspirar os médicos. Em qualquer situação, eles aí estão nos ajudando. E nós precisamos saber isso, que não estamos abandonados. Nós temos sempre os irmãos do plano superior, do umbral superior, que trabalham diretamente conosco e, portanto, isso nos dá um grande alívio e uma grande esperança. Portanto, vamos ver algumas das rotinas dessas equipas que saem em equipas de trabalho e de auxílio. Vamos ver, os 4 primeiros ministérios nos aproximam das esferas terrestres. Cá está. É do Ministério do Auxílio, da Regeneração, da Comunicação e do Esclarecimento, que saem em equipas, diariamente, mas em rotina mesmo. Aqueles que descem às zonas inferiores, eles enfrentam ambientes, dificuldades. Eles têm mesmo, quando descem essas zonas mesmo abaixo, eles vão ter que ir preparados com defesas impressionantes, porque vão também enfrentar espíritos rebeldes de uma perversidade tal que eles realmente, eles sabem como se proteger, mas têm mesmo que ir preparados para se proteger, porque eles não querem, esses tais espíritos perversos, não querem de maneira nenhuma que os outros que estão lá, sob o seu domínio, sejam esclarecidos e muito menos resgatados. Então, o trabalho é, de facto, muito grande. Portanto, os 4 ministérios, estes 4 são os que trabalham com o que se relaciona com a crosta, com os trabalhos mais difíceis, dos mais ignorantes, etc. Os 2 últimos ligam-se ao plano superior. E esse nós nem podemos imaginar, porque não temos notícias sobre eles. Sabemos que são ministérios elevados, por exemplo, do Ministério da Comunicação, ou do Auxílio, ou mesmo do Esclarecimento, podem passar espíritos que são, digamos, promovidos a chegarem ao Ministério da Elevação, mas é para tomarem primeiro conhecimento, a pouco e pouco, gradual, do que se aprende lá e se executa. Mas se eles se não adaptarem,
eles não vão ficar. E do Ministério da Elevação para o da União Divina, só sairá um espírito de 10 em 10 anos. Portanto, é muito difícil, porque exige bastante conhecimento, abnegação, amor, muita superioridade. Então, trabalha-se imenso e a exigência é, de facto, também muito grande. Se os espíritos resgatados das zonas inferiores do umbral, então, se revelam aptos a receber cooperação fraterna, são conduzidos para o Ministério do Auxílio. Quando se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Isso já é informação sobre os espíritos que se encontram aí. Então, eles são resgatados das zonas inferiores e lá logo se faz a seleção. Quem os vai resgatar? Aquelas equipas, os samaritanos, podemos dar esse nome, eles já fazem a seleção e sabem perfeitamente para onde vão uns e onde vão outros. Os mais rebeldes, enfraquecidos, eles virão para o Ministério da Regeneração. Mas os outros, mais submissos e que de facto desejavam verdadeiramente sair de lá, das zonas inferiores do sofrimento, eles são levados para o Ministério do Auxílio. E aí, eles chegam lá, mas eles têm que ser tratados, porque eles vêm em condições absolutamente miseráveis, de grandes sofrimentos, de anos e anos, lá, vivendo e submetidos às torturas dos espíritos perversos que lá habitam, que os encarceram, que os levam para os seus domínios. E os espíritos aí sofrem imenso. Portanto, preparemo-nos para não precisarmos de ir para essas zonas, não é? Então, eles são selecionados e, de acordo com a sua condição, eles irão para um ou outro ministério. E do Ministério do Auxílio depois faz-se a transição, ou seja, é-se promovido para o Ministério da Comunicação e da Elevação, porque os conhecimentos são cada vez mais avançados. E a exigência é cada vez maior. E, além disso, não é só porque o espírito tem de progredir e tem que dominar todos os assuntos, toda a matéria que exige para o seu progresso e evoluir mais. Cá está, quando se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. E aí sim, aí tem um outro internamento muito mais vigilante, exigente, educativo, esclarecimentos bastantes, muito evangelho, muita prece, e eles vão a pouco e pouco se integrando e aceitando. Se revelam perfeito com o tempo, com o correr do tempo, os que vão ficar no Ministério da Regeneração são admitidos aos trabalhos do auxílio. Portanto, eles são promovidos para o auxílio. E a sequência é essa. Auxílio, os outros depois à esquerda e por aí fora. É a comunicação, esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. E aí eles vão aprender depois a integrar equipas de trabalho que venham para a crosta ou para as zonas inferiores. Por exemplo, o André Luiz, do Ministério do Auxílio, já foi promovido, isso já vem no livro Os Mensageiros, em que ele aí já foi promovido para o Ministério da Comunicação. E, portanto, tem novas aprendizagens a adquirir, muito importantes, tanto que ele já foi numa ou mais, bastante mais evidente, numa equipa integrada para a crosta e veio aprender muitas coisas com os instrutores que vê eles realizarem e aprendem bastante. Portanto, vão progredindo paulatinamente e vão sendo promovidos. É isso. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos. Em cada 10 anos, os que alcançam a intimidade nos trabalhos da União Divina. Isso já tinha dito.
É isso. Então, ainda mais difícil é. Mas já vamos ver um pouco mais. As tarefas do Ministério do Auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos, porque são espíritos em estado lastimável. Constituem testemunhos de ignorância, exato. Constituem testemunhos pesadíssimos em que há um maior número de perturbações, porque, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral inferior. Eles como que comunicam, eles comunicam uns com os outros. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidos. Então, vejamos o que é trabalhar com esta espécie de espíritos com tanta ignorância e tanta rebeldia. Por isso, o trabalho lá é, de facto, pesado. E, portanto, quem lá trabalha é o pessoal que se especializou nesse tipo de ajuda. Reparem que é o princípio da aprendizagem em nosso lado. É por aí. É por aí que se começa, pelo mais difícil, pelo básico, e vão assim evoluindo. Por aí. André Luiz também depois foi começar por aí. E depois já vemos, assim, muito resumidamente, já vemos, porque ele foi lá também iniciado. Em que há um maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos seus brigados. Acho que já li isto, não já? Com os irmãos do umbral inferior. Numerosas multidões de espíritos desviados. Ali, desculpem que eu já tinha lido. E depois o tempo não me chega, não é? Os trabalhos no Ministério da Comunicação, vejamos então, exigem alta noção da responsabilidade individual. Isto é só, assim, uma ideia, porque em pormenor não temos. Exige. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. Cada ministério tem a sua aprendizagem e a sua exigência. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. Portanto, a moral destes espíritos já é bem mais elevada. Por isso a exigência neste ministério. E todos que vão por lá passar não significa que irão lá ficar. Requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A exigência é enorme. O amor universal, que nós não conhecemos ainda. Ainda nem o amor fraternal nós conseguimos vivenciar. Quanto mais o amor universal. Universal que é amar todas as criaturas. De igual modo, sem exceção. Quando é que nós vamos chegar aí? Daí a razão, porque nem todos os espíritos realmente que passam a elevação, que vão até da observação, eles começam vendo como é que se adaptam, porque pode não dar certo ainda, o espírito pode não estar preparado para essa exigência, não é? Porque é muito difícil. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos. Mas desculpem-me lá. Pois, União Divina, desculpem-me. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controlo direto, como, por exemplo, a alimentação, distribuição, transporte e outros. É a função do governador da cidade.
Aqui, em verdade, agora, quem está a esclarecer isto é Lísias André Luís. E ele diz a Lísias, aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. Vejamos que há espíritos, de acordo com a sua elevação, necessitam de mais horas de repouso. Há outros que bastam pouquíssimas horas. E outros ainda, eles descansam mudando de ocupação. Esses são espíritos mais elevados. Como, por exemplo, os instrutores. Os instrutores que acompanham sempre as equipas, esses descansam mudando de atividade. O estudante pode descansar de uma matéria passando a outra matéria. E isso é verdade. Quem estuda sabe que é assim. Para descansar de uma matéria, passa a outra. E ganha novo interesse, nova energia, porque algo novo surge. E assim sucessivamente. Os espíritos elevados é exatamente o mesmo. Acontece tal qual. São eles que o dizem. O umbral inferior funciona como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes. Os espíritos que se comprometeram muito enquanto encarnados, eles não podem ir para o umbral superior, onde se localiza a cidade do nosso lado. Porque eles são muito devedores. E eles não têm a vibração necessária para poderem, nem o conhecimento, nem a moral, para poderem ir para uma cidade do nosso lar. Então, eles precisam, sim, é de se libertar de todas aquelas fluidos, vibrações negativas, escoar a maldade, a ignorância ali, e eles vão sofrer, aí já vão sofrer as consequências dos seus erros, porque os que lá estão vão castigá-los, vão persegui-los, e lá eles espiam, e não percebem porque foram lá ter, porque está a acontecer todo aquele sofrimento e angústia, ali fechados, sem poderem de lá sair. Isso já é uma expiação imensa, mas é assim que eles acalmam, que eles se tornam receptivos às equipas de esclarecimento que lá vão para os despertar para a realidade deles. Vão explicando, esclarecendo pouco a pouco, para que eles vão alterando o seu estado de frequência e comecem a tornar-se receptivos. Então, a sua vibração, o seu estado mental, torna-se cada vez mais suave, mais pacífico, e então eles apresentam condições para serem resgatados. Do contrário, eles não são resgatados. Vão permanecendo o tempo que for necessário. Eles ficam lá até escoarem toda aqueles fluidos de maldade, de desobediência, de tudo o que eles fizeram de pior contra a lei. Por isso o Evangelho é tão importante na vida das pessoas. E a doutrina espírita, igualmente, porque a doutrina espírita vem esclarecer em mais pormenor o que Jesus nos ensinou. Representam fileiras de habitantes dessas zonas inferiores, companheiros imediatos dos homens, encarnados, separados deles apenas por leis vibracionais. É mesmo. Nós estamos paredes meias com o umbral inferior. Eles estão fronteira, quase tênue, connosco com a crosta.
Por isso, recebemos a influência deles imenso. Por isso, a vida aqui na crosta é mais difícil, porque está a influência negativa deles. A vida, às vezes, torna-se verdadeiramente pesada e parece que tudo nos corre contrário. Justamente cá, essa influência nefasta a descer sobre nós, sobre a crosta, desses espíritos ignorantes. E nós sofremos a influência deles. Mas temos que perceber que eles estão num estado de grande ignorância e que precisam de ter muita tolerância e amor por nós. Representam fileiras de habitantes. Sim, já li. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda a espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Então, estes núcleos invisíveis, eles estão-se a referir àqueles que estão ocultos nas cavernas. Eles não são facilmente visíveis. As equipas que vão lá na rotina de os ajudar e esclarecer, eles só sabem que eles estão lá, eles já conhecem esses refúgios, eles vão lá ter. Mas eles sujeitam-se a grandes dificuldades porque os vão confrontar. Mas eles sabem que têm que levar as suas defesas e como atuar, como agir. Por isso é que terão de ir sempre instrutores, gentes com outros poderes e outras capacidades, com os outros que vão, sim, que vão cooperar, mas que não assumem a responsabilidade dessa ida às zonas inferiores. Têm que ir sempre acompanhados, sempre de um que mais sabe, que mais domina o poder dos espíritos inferiores. Esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Por isso aquelas zonas são diariamente visitadas por essas equipas que de rotina lá descem. Portanto, esse é um trabalho de grande sacrifício e abnegação, mas é uma das rotinas. E nós precisamos de conhecê-las e perceber isso. Porque damos muito trabalho a esses trabalhadores infatigáveis e abnegados para nos poderem ajudar e retirar. Mas é da lei também que temos de ajudar os que estão mais atrás. Mas estes verdugos, é preciso dizer, são os tais que mantêm encarcerados outros espíritos, porque eles adquirem determinados domínios e levam esses espíritos para os seus domínios e lá ficam encarcerados e sofrem bastante, porque são torturados. Enfim, não vamos falar de tanta tristeza para não ficar assustados, mas não fiquem assustados. Só temos que saber é que temos que trabalhar a nossa reforma e obedecer à lei maior que nos guia. Nós estamos dependentes dela, mas temos também que conhecer minimamente as consequências dos nossos erros. Porque toda a gente os sofre. Ninguém que faça asneiras que fique sem resposta. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores nas regiões inferiores. Sim, somente. Esses missionários encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar, por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal, ou terrivelmente flagelados nos sofrimentos retificadores. Esses flagelos são realmente originados por esses espíritos perversos que os levam para os seus domínios e lá os encarceram. E é difícil, é mais difícil resgatá-los de lá,
porque têm de enfrentar esses espíritos também. Mas, ao mesmo tempo, aliás, acontece também que eles, para poderem comunicar com eles, usam altifalantes quando eles não podem descer até lá por circunstâncias que precisam de se defender. Eles usam os altifalantes e tudo o que eles têm para dizer e esclarecer, chegam lá os sons e eles ouvem na mesma. Até eles se decidirem a subir ou a lei desce até eles. Então, é isso. Sem cessar por milhares de mentes desequilibradas. O mundo espiritual inferior está repleto. Repleto. E nós sofrendo as emissões vibrais deles. São necessárias muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem não compreende o auxílio que se lhe oferece. Não compreende o auxílio. E ficam lá, refratários a tudo quanto de bom lhes lá chega. Não compreende o auxílio que se lhe oferece. Mas lá estão, essas rotinas lá estão. As equipas lá vão, porque não podem deixar. Não podem desistir jamais dessa tarefa. E agora vem, então, a informação sobre André Luiz, que André Luiz iniciou a sua primeira tarefa no Ministério da Regeneração. Ele estava no Ministério da Comunicação, mas chegou a hora dele, então, iniciar as suas tarefas e a aprendizagem. O ministro Genésio enviou-o a iniciar como observador no Ministério da Regeneração, nas câmaras de retificação, que já vemos, com o trabalhador Tobias, que diariamente vai a essas câmaras trabalhar para ajudar os espíritos que lá estão internados. Já vamos lá chegar. Portanto, chamam-se as câmaras de retificação. E foi por aí que André Luiz, como observador, que não ficou só observador, logo no primeiro dia, ele já se integrou na rotina. Acompanhado do servidor Tobias, que se dirigia às câmaras, atravessaram largos quarteirões, onde numerosos edifícios pareciam colmeias de serviço intenso. A rotina de uma cidade. E então, eles atravessaram largos quarteirões, que eu trouxe aqui, de novo, a planta do nosso lar, para vos explicar de onde eles saíram e os quarteirões que eles iam atravessando. Vejamos aqui, o Ministério do lado direito, embaixo, não é? É o Ministério da Comunicação. E foi daqui que eles partiram para o Ministério da Regeneração, que é o do centro, ao meio. E eles iam atravessando, vejam que estes pontos pretos que nós vemos desenhados no Ministério correspondem a edifícios. E, à medida que iam atravessando esses quarteirões, Tobias ia explicando o que é que se fazia aí, qual a atividade, para ele ir tomando conhecimento, não é? Portanto, eles atravessaram a pé e foram para o Ministério da Regeneração para descerem às câmaras de retificação. E ele ia dizendo, Tobias, temos aqui as grandes fábricas do nosso lar, onde se trabalha muito. A preparação de sucos, de tecidos e artefactos, em geral. Dá trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. É esse o grande objetivo do trabalho na cidade, no nosso lar, que é que eles se regenerem, se iluminem, e é esse o objetivo do trabalho em geral.
Então, vejam, vão vendo como a rotina é intensa e imparável. Daí a momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. Entraram, portanto, no Ministério da Regeneração. Servidores numerosos iam e vinham. Assim. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Então, eles iam descendo e cavo, ou subcavo também, ao encontro das câmaras retificadoras, onde se encontravam internados espíritos que não podiam estar na superfície, porque não podiam enfrentar a luz natural e nem a atmosfera de cima. Não conseguiam respirar, porque ela era muito mais subtil do que aquela que o seu perispírito podia permitir, porque vinham muito materializados. E tinham que ficar, mesmo todos juntos, por afinidade, evidentemente, pelo mesmo tipo de vibrações, e eles próprios, com as suas vibrações, se amparavam uns aos outros nas zonas inferiores. A luz apagadíssima, porque não podia haver uma luz intensa, porque eles não suportavam, devido à sua condição de debilidade. Depois, eu não sei se já li, né? Senão esta parte. Já li? Já li? Obrigada. Eu perco-me na conversa. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima. Então, eu já tinha dito. Nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Samaritano. E agora? Depois de um dia de trabalho, de ajuda aos espíritos que estavam internados, tudo o trabalho que era necessário para ajudar os espíritos, não é? Que estavam lá, porque é como se fosse um hospital. Chega-se e tem que se tratar dos doentes, não é? Portanto, e então Tobias estava quase, afinal, a terminar a sua tarefa do dia, porque ele tinha outros compromissos, e então ele sabia que os samaritanos tinham descido às zonas inferiores para resgatarem espíritos. E ele estabelece contacto com eles e obtém, então, a resposta do que estava a passar. Samaritanos em atividade no abismo avisam o Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando às trevas espirituais 29 irmãos. Vejam que foi, não, para nós, o número 29 parece que é pequeno, mas então, e o trabalho para os poderem resgatar? Foi imenso. Um grande sacrifício, abnegação. Vamos ver um mais. 22 em desequilíbrio mental, informam os samaritanos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite, informam os samaritanos. Então, agora imaginem o trabalho que eles tinham durante toda a noite para receber e cuidar destes espíritos. Estes espíritos chegam nesta condição, das zonas inferiores, que eles precisam de alimento, de banho e de roupa lavada. Isto tem que ser feito. E eles, sem condições nenhumas de se cuidarem, tiveram que ser cuidados pelo pessoal que estava de trabalho. Tobias dirigiu-se a Narcisa ponderando. Eles logo começaram, então, a planear a recepção desses espíritos. É muito grande a leva desta noite. Todos concordaram, porque perceberam que de facto era. Precisamos tomar providências imediatas. Preparar todo o material necessário para poder, então, receber. Serão necessários muitos leitos, murmurou Narcisa, algo pesarosa. Coitada, ficou, onde é que vamos arranjar tantas camas? Não se aflija, respondeu Tobias resoluto.
Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na Câmara 33. Eu conhecia bem todo o trabalho e o material que tinha para poder usar. Então, como é importante alguém que sabe coordenar um trabalho pelo conhecimento e a experiência que tem. Narcisa fica logo preocupadíssima. Tinham poucos trabalhadores, porque, entretanto, também aconteceu o seguinte. Decorria na crosta a Segunda Guerra Mundial e muitos dos trabalhadores saíram em trabalho para a crosta para ajudar os que estavam desencarnando em sequência da guerra. Então, eles tinham pouco pessoal. E foi o que aconteceu aqui. E todos eles, e vamos ver como é tão interessante que mesmo os samaritanos, vindo cansadíssimos de horas e horas, eles ainda ficaram a noite inteira prosseguindo na ajuda a esses pobres que chegavam. Portanto, a abnegação e o trabalho tão diferente do nosso. Nós, quando nos pedem mais horas, nós já estamos resmungando. É já demais e cansaço e não aguento, eles só querem que a gente trabalhe mais. É um facto, porque nós não somos pessoas abnegadas e tão pouco a compreendemos. Não estamos dispostos ao sacrifício. É verdade, não estou criticando, só estou comparando. Porque é assim, isso denota a ignorância ainda, realmente, da grandeza espiritual que nós necessitamos de atingir. Ofereço-me com prazer, André Luís, depois do dia de trabalho lá, ele percebendo o montante de trabalho e vendo tão pouco pessoal, ele ofereceu-se para o que possa aproveitar, diz ele a Tobias. Exclamei espontaneamente. E Tobias ficou surpreendido, mas está resolvido a permanecer nas camas durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Sinto-me disposto e forte. A boa vontade, já uma consciência já bem trabalhada, compreendendo a realidade. E então, é assim. É assim. Nós também queremos fazer isto um dia, se lá chegarmos. Mas temos também que começar a ensaiar aqui. A abnegação. Nós temos deixado de ser egoístas, muito concentrados só em nós, nos nossos interesses. Mas temos que começar a trabalhar isso a nós. Mas mesmo muito. Pois bem, aceito confiante a colaboração, responde o Tobias, e bem satisfeito. Não posso permanecer aqui de plantão noturno em vista de compromissos anteriores. Portanto, Tobias não vai ficar e tem que sair. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na Câmara 33. Então, eles foram ao estoque, onde tinham material que não estava a ser utilizado, e carregaram eles todos e dispuseram para receber esses espíritos. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. E é isso. Quando nós fazemos tudo com abnegação, por amor, com vontade, alegria de cooperar, o cansaço diminui e é substituído pela alegria e pelo bem-estar interior, espiritual. Ao despedir-se, Tobias falou: desejo a vocês muita paz de Jesus. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. Foi o que eu disse a André Luís. Os samaritanos chegaram. E agora há que arrecadar todo o material que precisavam. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço. Aqui é muito interessante.
porque o transporte dos espíritos das zonas inferiores, devido ao relevo das zonas, é feito por animais. Eles puxam carros e é nesses transportes que esses espíritos são transportados. É devido mesmo às zonas, a dificuldade, com muitos relevos de dificuldade, mas os animais conseguem, de facto, vencer essas dificuldades. Servidores movimentavam-se apressados. Sim, tudo corria. Alguns doentes eram levados ao interior sob forte amparo. Eles mal conseguiam andar, não se seguravam, vinham em lastimoso estado. Podemos já imaginar qual era, de facto, a condição deles. E então ele vai nos explicar. Narcisa, Salústio e outros companheiros lançavam-se à lide, cheios de amor fraternal. E faziam com amor, sem cansaço, sem qualquer objeção ao excesso de trabalho que se apresentava. Porque isso dava-lhes alegria, dava-lhes também muito mérito. Os espíritos abnegados que se entregam às tarefas, eles ganham muitos créditos espirituais. Eles vão somando créditos. Um dia que eles necessitem de ajudar os seus familiares na crosta, eles vão ter com os seus instrutores e pedem ajuda para poderem ir ao encontro dos seus familiares ainda encarnados. E são obtidas essas ajudas, porque eles já têm mérito. Porque eles já trabalharam em socorro de outros sofredores. Por isso, nós encontramos descrições ao longo dos diversos livros de André Luiz que, quando equipas estão na crosta trabalhando para os encarnados, surgem-lhes, então, trabalhadores da zona, que eles conhecem, e vêm-lhes pedir ajuda para A, B ou C. E são imediatamente atendidos. Não quer dizer que vão tratar das soluções, mas vão primeiro inteirar-se da situação desse familiar. Porque eles têm mérito e podem pedir. E por isso nós, se quisermos depois pedir pelos nossos familiares, já sabemos, temos que ter mérito para sermos ouvidos. E também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer alguns enfermos, exato. Portanto, cá está, os samaritanos chegaram, depois de um trabalho imenso e difícil, eles continuaram as suas tarefas agora com os outros colegas. E alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Portanto, vejam, uns aceitando, humildes, e outros refratários. Outros reclamando, resmungando. Não obedeciam. Prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidados, perturbados, reclamando dedicação. Todos ao mesmo tempo. Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passos, aplicando-os aos necessitados de toda a sorte. Portanto, o trabalho foi imenso. Só dar-lhe o banho e vesti-los e arranjar as camas. Imagina, não se esqueçam que a rotina do nosso lar é muito importante para a nossa aprendizagem e evolução.
comecemos a mentalizar isso, vamos querer isso mesmo trabalhar para nosso bem. Pela manhã, regressou então Tobias às câmaras e, mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras prematuras. Isto relata-nos André Luís, não é? Muito bem, André. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e, pelos serviços iniciais, receberá bónus hora em dobro. Ora, aí está. Ele conquistou crédito tão grande que logo recebeu um prémio. Eu quero dizer que no plano espiritual não circula dinheiro. Não há dinheiro. Todos trabalham para o mesmo, todos têm o que necessitam, têm comida, roupa, casa. Só têm que trabalhar, cooperar. Não é como nós aqui. Nós temos o problema de trabalhar imenso para a nossa sobrevivência aqui e todas as despesas são necessárias. Praticamente o que nós mais necessitamos é de ocupação. E ocupação difícil para irmos já ensaiando, aprendendo o sacrifício, que é isso que nos acontece. Enquanto lá não há dinheiro, as fábricas trabalham e o que as fábricas produzem é para todos. E existem as casas e há casas para todos. Portanto, não tem que se preocupar. Ainda há um pormenor sobre casas que o espírito pode adquirir de acordo com o número de bónus hora, podem ter direito a uma casa sua para si e quando a família voltar, recebe a família também e a família reúne-se totalmente. Mas isso é outra coisa. E vamos ter que avançar. Olha a hora. Muito bem, André. Estamos mesmo no final. Já estou mesmo quase a terminar. Muito bem, André. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio. Já lemos isto. Vamos avançar. A obra, e agora, a obra Os Mensageiros, da autoria de André Luís e psicografia de Chico Xavier, André Luís fala-nos também, traz-nos preciosas revelações também da rotina no mundo espiritual e do amparo aos encarnados na cruz. Aliás, em todos os 16 volumes dessa coleção de André Luís, nos fala sobre rotinas extraordinárias e de aprendizagem. Então, os missionários da luz... Desculpem-me, deixa-me só aqui vir atrás. Os missionários da luz narram-nos a rotina acerca do mecanismo complexo da reencarnação, competência exclusiva de espíritos superiormente especializados nessa área. Todos os dias isso ocorre. Todos os dias existem reencarnações. E equipas que têm que ir especializadas. É um trabalho muito complicado. Tem que ser pessoas com muito conhecimento. Muito conhecimento. Não posso explicar mais. É porque não posso, não é? Esclarece ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o tempo vivo da carne terrestre, que a alma recebe segundo as suas criações individuais, e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor. Não podemos esquecer tal ensinamento. Obreiros da vida eterna, rasga-nos o véu acerca da rotina dos procedimentos da desencarnação, do corte do cordão de prata e do encaminhamento dos desencarnados para as regiões, aqui está repetido, as regiões da esfera espiritual que merecem habitar pelos seus méritos morais e espirituais. Esses que têm essa assistência é que sim são encaminhados para a zona do nosso lar. Eles têm méritos. Portanto, é para aí que os espíritos, depois de procederem à desencarnação, os protegem, os levam
para o nosso lar. E que, como acontece aos que chegam à crosta da terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições onde a rotina e o progresso continuam. Conclusão. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Ela não existe. O espírito não morre. O que morre, que se desintegra, é o corpo, porque é matéria. É preciso muito esforço do homem para ingressar na Academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Eu só na companhia do Mestre. A companhia do Mestre, o que é que simboliza? Estudando, vivenciando o Evangelho. Essa é a Academia. Eu só na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Portanto, não há um certificado do que aprendeu e as dissertações sem palavras articuladas são a consciência. A consciência sempre que nos alerta. Meus amigos, muita paz com Jesus. Muito obrigada por me terem ouvido e pela paciência. Bom, então, boa tarde a todos. Vamos então passar para o nosso encerramento desse encontro de hoje. Lembrando que quem tiver interesse em assistir o filme Nosso Lar, né, que narra tudo isso que a nossa Noêmia falou, e nós já temos o lançamento dos Mensageiros agora, 25 de janeiro, no Brasil. E que ele não demore muito para chegar até nós, né? Então, vamos lá. Vamos à nossa prece final. Convidamos a todos que elevemos o nosso pensamento a Jesus, o nosso irmão maior e companheiro de todas as horas. E todos nós, indo ao seu encontro, para agradecer por todo o amparo que recebemos na tarde de hoje, pelos esclarecimentos, o aprendizado, e que possamos, Mestre Jesus, buscar-te a companhia, os ensinamentos, e num esforço contínuo e perseverante, aplicá-los no nosso dia a dia, conosco e com aqueles que estão à nossa volta nos dois planos da vida. Agradecemos aos amigos espirituais que na Câmara do Passe trouxeram do mais alto os benefícios para cada um de nós, bem como a água fluidificada, Senhor. E com gratidão e alegria nos nossos corações, vamos encerrar este encontro, mas sem antes pedir, Jesus, pelo mundo lá fora, por todos aqueles que choram e sofrem, por aqueles que ainda não te aceitam. E pedimos-te, Mestre, a permissão para encerrar e que possamos levar aqueles que nos esperam estas bênçãos que estão sendo derramadas sobre todos nós neste momento. E divino amigo, ficai conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.